têm sido desafiadores para nós. Contemplamos as circunstâncias ao nosso redor e nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor Deus. Nós precisamos voltar a nossa confiança, a nossa convicção unicamente para as verdades da palavra de Deus. E Deus traz para nós algumas verdades que são suficientes para acalmar nosso coração. Deus traz para nós algumas coisas que devem ser as únicas coisas que nós precisamos. Infelizmente, muitas pessoas vivem um tempo em que querem encontrar base em outras coisas para acalmar os corações, para aliviar a angústia, a preocupação. A palavra de Deus deve ser suficiente para nós. E nessa palavra, nós encontramos algumas afirmações que eu quero trazer para você, baseado em um versículo lá do livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7. Lá em Naum, capítulo 1, verso 7, a Bíblia nos traz um texto muito interessante, que diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Aqui nós temos uma verdade muito preciosa para nós. 3 coisas aqui nesse versículo. Naum 1:7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Aqui nos é apresentada a bondade de Deus, o socorro de Deus e o conhecimento de Deus. Esse texto foi escrito no momento em que Naum estava vivendo e ele profetizava a decadência do império assírio, que era um grande império daquela época, e a queda e a destruição da cidade de Nínive, uma cidade impiedosa, sanguinária. E Naum traz essa palavra forte. E no meio desta palavra tão forte de juízo, um juízo divino, Naum levanta e ele diz essas palavras que nós lemos: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E agora eu quero trazer isso para nós, essas 3 verdades nesse versículo, e pensar um pouco. Os dias que estamos passando não são dias fáceis. São dias em que nós, cristãos, estamos precisando alinhar a nossa fala com a nossa vida. Nós, cristãos, precisamos, nesses dias, equilibrar aquilo que nós falamos com o que nós vivemos. E, infelizmente, muitos cristãos têm se mostrado tão fracos nesses dias, não é? Muitos cristãos têm vacilado, têm perdido a fé, têm desanimado, e é um tempo que eu creio que Deus está mostrando para nós, não para Ele, porque Ele já conhece, que nós precisamos repensar a nossa confiança, aquilo que nós falamos, se verdadeiramente se alinha com a nossa prática de vida. E aqui nós encontramos então essas palavras tão preciosas para nós. E eu quero destacar inicialmente nos nossos pensamentos a bondade de Deus. O texto começa dizendo: o Senhor é bom. Olha, como eu gosto desta parte inicial do versículo, e isso tem me feito refletir muito nesses dias. O Senhor é bom. Será que você pode entender isso e crer nisso para a sua vida? Será que você consegue olhar ao seu redor hoje e afirmar com toda certeza no seu coração que Deus é bom? Eu quero falar com você que é um cristão, você que confia em Deus verdadeiramente como seu Senhor, como seu Salvador. Será que você tem plena convicção no seu coração dessa realidade, que Deus é bom? Meu amado, Deus é bom. Deus é essencialmente bom. Ou seja, Ele é bom na sua essência. Deus é bom. A sua bondade de Deus, a sua bondade é tão grande que o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. Deus, na sua bondade, Ele traz para nós coisas que nós não somos dignos de receber. O problema é que às vezes nós não estamos
acostumados a olhar a bondade de Deus e ver que o nosso Deus é bom em todas as coisas. Olha o que Deus tem feito. Nós estamos agora encerrando um dia em que o Senhor nos deu tanta coisa nesse dia, não é verdade? Esse dia o sol brilhou, esse dia nós tivemos ar para respirar, esse dia nós tivemos alimento, esse dia em alguns lugares choveram, enfim, nós tivemos tantas coisas hoje para agradecer a Deus. Deus tem sido tão bom, Deus tem criado e sustentado todas as coisas. Deus é bom na sua essência. E como é triste ver quantas pessoas zombando de Deus, não é? Ver muitas pessoas que zombam de Deus, que criticam e falam absurdos sobre Deus, e Ele é tão bom que ainda assim envia o sol, a chuva, o ar e tudo mais para todos os homens. Homens bons, homens maus. Isso é a bondade de Deus. Quantas pessoas abrem as suas bocas para falar coisas horríveis sobre Deus, a sua existência, e ainda assim Deus derrama tantas bênçãos sobre essas pessoas. Nós temos muito o que agradecer e reconhecer a bondade de Deus. A graça de Deus, um favor imerecido, se estende sobre todos, sobre homens ímpios, não é? Arrogantes, sobre os humildes, bondosos também. A bondade do Senhor se estende sobre ricos e pobres. Enfim, nós podemos resumir usando a expressão bíblica que a terra está cheia da sua bondade. As obras, as suas ações, as suas providências, tudo refletem a bondade, a generosidade de Deus. E eu trago isso aqui agora para você, porque nós precisamos lembrar disso em dias difíceis como esses que nós passamos, para que não haja em nosso coração nenhuma sombra de dúvida da bondade de Deus, para que não haja em nossas vidas nenhuma sombra de questionamento da bondade de Deus, em virtude de algumas coisas que nós podemos olhar ao nosso redor. Deus nos dá vida, Deus nos preserva, Deus nos dá o pão de cada dia, Deus nos dá o prazer para saboreá-lo, Deus nos dá a nossa família, alegra o nosso coração com o amor da nossa família. Esses dias nós estamos tendo tanto tempo de ficar junto com a nossa família, não é? Que bom podermos desfrutar de mais um relacionamento mais intenso com os nossos. Eu vi alguém reclamando esses dias que não está aguentando mais preso em casa. Eu não considero isso uma prisão. Você estar em casa é uma dádiva, é um presente. E sabe, nós precisamos agradecer a Deus pelo que nós temos, pelo que nós desfrutamos, pelo que nós vivemos. A bondade de Deus, ela é tão grande, derramada para nós todos os dias. E eu falei um pouco da bondade de Deus de uma forma que nós experimentamos no dia a dia, mas ao falar da bondade de Deus, eu não podia deixar de mencionar a maior demonstração da bondade de Deus para mim e para com você, que foi o Senhor Jesus ter vindo. O supremo dom da bondade de Deus, o Senhor Jesus, que veio a este mundo para trazer a nossa salvação. Um presente sem explicações, o maior e mais excelente ponto da demonstração da bondade de Deus para conosco. Se hoje eu e você podemos desfrutar da salvação, se eu e você hoje podemos estar em paz sabendo que nós já fomos livres do inferno e temos a certeza que vamos para o céu, não precisa de nenhum outro ato maior de bondade do nosso Deus. Se nós aprendemos a olhar isso, se nós olhamos hoje para nós e podemos estar em paz, sabendo que os nossos pecados são perdoados, nós temos certeza que vamos para o céu, o que mais eu poderia querer da parte desse Deus? Se nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades no nosso dia a dia, isso não se compara, e é o que Paulo diz, não se compara com aquilo que há de vir. Então eu posso olhar para todos esses problemas que hoje eu vejo ao meu redor e acalmar o meu coração, sabendo que o maior presente, a maior demonstração de amor de Deus já foi dada a nós em Cristo Jesus. Deus é bom. Deus é bom.
E nós podemos navegar em segurança por esses mares encapelados da vida, como diz o hino que nós cantamos. Nós podemos estar em segurança em todas essas tempestades que nós passamos. Nós podemos estar em meio da pandemia, cercado de tantas incertezas. Nós podemos estar em paz, sabendo que Deus é bom. E eu não preciso viver preocupado. Eu não preciso viver preocupado com medo. Eu não posso duvidar do cuidado de Deus para com a minha vida. E o Senhor Jesus falava isso muito claro ao mencionar em um texto que está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, quando o Senhor Jesus ele quer levar os seus a pensar, a não duvidar do seu cuidado, a não duvidar da sua bondade. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? O Senhor Jesus começa falando: olha, não anda preocupado, não duvide da minha bondade, não duvide do meu cuidado para com você. Olha, você vale muito mais, a vida vale muito mais do que a comida, do que a bebida, do que você vai vestir. E Ele é o Criador e sustentador da vida. Ele nos trouxe vida eterna. Então por que ficar preocupado? Por que duvidar da bondade de Deus? Deus continua sendo bom. E o texto segue, não é? Em Mateus 6, 26, o Senhor Jesus diz: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais tão solícitos? Olhe para os lírios do campo. Eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois assim, verso 30, pois assim como veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis ansiosos, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais de todas estas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe, o Senhor Jesus segue dizendo em Mateus 6 e 25. Resumindo tudo que nós falamos, ele fala assim: não duvide da minha bondade. O Senhor Jesus está falando: não duvide do meu cuidado. Não preocupe que você vai comer, você vai vestir com a sua vida. Tantas pessoas preocupadas. Talvez você é um desses que está aí, cabeça quente, pensando na economia, na falta de dinheiro, na falta de emprego, vai quebrar a empresa, vai faltar isso, vai faltar aquilo. A palavra do Senhor para nós é: acalma, não duvide da bondade de Deus. Não duvide do cuidado de Deus. Deus é bom, criador e sustentador de todas as coisas. Não duvide. Não duvide. Aí você fala: não, Paulo, mas eu não duvido da bondade de Deus. Mas a partir do momento em que você está preocupado, se vai ter o que comer, se não vai, se vai ter o que pagar as contas, não vai, se vai ter emprego, se não vai, sua empresa vai falir, se não vai, se você vai pegar a doença, se vai morrer, você já está começando a duvidar do cuidado de Deus. Porque se você de fato descansa no cuidado dele, e é isso que eu todas as noites falo aqui, porque eu quero muito que você entenda isso e acalme o seu coração. Se você realmente entende que Deus está cuidando, você não vai temer. Sabe, você não vai morrer antes do dia. Você não vai pegar uma doença se não for a permissão do Senhor. Você não vai perder o seu emprego sem Deus saber. A sua empresa não vai fechar sem a permissão do Senhor. Enfim, nada acontece fora do controle desse Deus bom. E quando eu entendo isso e eu creio nisso, o meu coração se acalma. É claro que eu tenho as minhas medidas de cuidado. Claro que eu tenho o meu zelo.
Mas eu não preciso viver ansioso, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada. Nada. E se eu pegar a doença? E se eu perder o emprego? E se minha empresa falir? Em todas estas coisas, Deus continuará sendo bom. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouco, mas continue seguindo comigo aqui. A primeira parte do verso diz assim: Deus é bom. Deus é bom. Então, eu espero que você esteja muito certo disso aí, da bondade de Deus, sem questionar e sem duvidar essa bondade de Deus. Mas o texto segue dizendo: Deus é bom, mas ele diz também que ele é o nosso socorro. É fortaleza no dia da angústia. Ah, mas isso aqui é maravilhoso. Eu hoje passei o dia pensando nesse versículo. Ele é fortaleza no dia da angústia. Meu amado, o socorro de Deus é algo que deve nos trazer firmeza, é algo que deve nos trazer estabilidade no meio das ondas que agitam a nossa vida, no meio das inquietações. Saber que o Senhor é meu socorro, Ele é a minha fortaleza no dia da angústia. Estamos passando dia de angústia? Sim, eu creio. E nós temos uma fortaleza que é o Senhor. É como aquela âncora que é lançada no navio e dá estabilidade para ele. O mar pode balançar, mas o navio permanece estável, porque a âncora está firme. Essa é a fortaleza do Senhor na nossa vida. Balance o que balançar ao nosso redor, nós estamos firmes, seguros, porque o Senhor é a minha fortaleza. Meu amado, lembre disso. Deus não abandona o seu povo nas batalhas mais difíceis que nós venhamos passar. Se a sua vida está alinhada ao propósito de Deus, se a sua vida está dentro do propósito do Senhor, obedecendo a Deus, reconhecendo Ele nos seus caminhos, andando com Ele, você pode viver aquilo que Paulo escreve lá em Romanos, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Você está dentro do propósito do Senhor, tem obedecido a Ele, andado com Ele, está em comunhão com Deus. Então, pode ter certeza, Deus não nos abandona. Deus não abandona o seu povo nas batalhas mais difíceis dessa vida. Ele não nos desampara nos vales escuros da nossa caminhada. O tempo está difícil, os dias são difíceis, mas lembremos que Ele está conosco. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós não precisamos temer. Sabe, Ele caminha conosco. Ele está conosco nessas ondas revoltas que nós passamos, nesses rios caudalosos que nós venhamos passar, usando a expressão bíblica, Ele está conosco no meio dessas fornalhas ardentes que nós podemos estar caminhando. Em meio a tudo isso nós podemos louvar o Senhor, cantar, sabe? Entoar hinos de vitória, louvando, adorando a Deus. Você tem conseguido cantar nesses dias? Você tem conseguido louvar a Deus nesses dias? Você tem conseguido cantar e exaltar o nome do Senhor? O Senhor, Ele coloca um cântico nos lábios daqueles que estão confiados nele. A gente precisa aprender a louvar a Deus, a adorar a Ele. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, louve, adore ao Senhor. Sabe, para de falar só de coisa ruim, de olhar somente para coisa ruim, de ficar invocado só com isso. Louve a Deus, adore ao Senhor. Coloque um hino para você ouvir, cante. Nós precisamos viver isso, louvar o Senhor, lembrando que Ele é a nossa cidade de refúgio, Ele é o nosso abrigo, a nossa fortaleza, o nosso escudo, aquele amigo mais chegado, o abrigo no meio do temporal. Esse é o Deus que nós temos.
Quantas vezes cantamos isso, não é? Quantas vezes cantamos Cristo é nosso abrigo em todo o temporal? Quantas vezes nós falamos que Ele é o nosso escudo, é o nosso refúgio? Você tem experimentado isso nesses dias? Ou o medo, a preocupação tem te levado a duvidar dessa verdade? Eu preciso lembrar algo que eu sei que você sabe, mas eu quero te lembrar. Nem sempre Ele nos livra da angústia. Nem sempre Ele nos livra de passar por dias de angústia, mas Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Nem sempre Deus nos impede de passar por esses dias. Nem sempre Ele nos livra do fogo ardente das provas, mas Ele sempre nos livra nas provas. O fogo das provas só vão poder queimar as nossas amarras, mas não pode tostar um fio de cabelo da nossa cabeça. E é por isso que eu digo, meus queridos, esta pandemia, esta quarentena, este vírus está sendo usado por Deus. Eu não estou falando que Deus enviou isso, eu estou falando que Deus está usando esta circunstância para aparar, para moldar a vida de muitas pessoas que precisam moldar, alinhar a sua fala com a sua caminhada, com a sua ação. Mas lembre-se de uma coisa, isso não pode tocar em você. O Senhor passa conosco no meio da fornalha. O Senhor passa conosco no meio da tempestade. Creia nisso, experimenta isso na sua vida. Nem sempre Deus nos livra da morte, mas Ele nos livra na morte e nos leva a salvo para o reino celestial. Entenda isso. Às vezes algumas pessoas questionam: mas fulano é crente, fulano crê em Deus, fulano tem uma fé tão grande, por que não foi curado, por que morreu? Nem sempre Deus nos livra da morte, mas Ele nos livra na morte, nos leva ao nosso lar celestial. Então eu não preciso temer, eu tenho que acalmar o meu coração, eu tenho que descansar. Eu quero convidar você a caminhar de força em força, de fé em fé, vivendo um dia de cada vez. O dia que nós temos para viver é hoje. Você está preocupado com o quê? Mas como é que vai ficar? Vai acabar esse decreto, vai fazer outro, e mês que vem, e o final do ano, e vamos viver um dia de cada vez. Lembra que nós falamos há pouco, ao lermos Mateus, basta para cada dia o seu mal. É viver dia em dia. É viver um dia de cada vez. Salmo 9:9. A irmã está compartilhando aqui: o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. É lá, Ele é o nosso refúgio. Nessas horas de tribulação, dificuldade, entenda isso, Ele nos toma pela mão direita, nos guia com seu conselho eterno e depois nos recebe na sua glória. Vamos caminhando, força em força, fé em fé, e assim nós vamos sendo transformados de glória em glória até entrarmos na cidade santa. Quero muito que você experimente isso. Não precisa viver preocupado. Nada vai acontecer com você sem a permissão do Senhor. Não precisa viver angustiado. Isso aqui não é uma pregação de autoestima. Isso aqui não é uma mensagem motivacional. Eu não estou aqui querendo trazer nenhuma motivação para você, mas eu quero que você fortaleça a sua fé com seus olhos em Cristo, crendo nele. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem arrocha nesses dias de tanta dificuldade que nós possamos estar passando. Então nós falamos que Ele é bom. Nós falamos que Ele é fortaleza. E eu quero, já caminhando para encerrar esses pensamentos, lembrar com você: Deus conhece os que nele se refugiam. Essa parte do versículo também eu acho preciosa demais. A parte final
do verso aqui de Naum diz assim: porque ele conhece os que nele se refugiam. Conhecimento de Deus. Saber que Deus olha para mim e me conhece. Deus olha para mim e sabe se eu verdadeiramente confio nele ou não. Até porque o tempo que nós vivemos é uma era de palavras, não é? A gente vive no tempo das palavras. Tanta coisa bonita é falada, mas não basta falar, tem que viver, não é? Tenho certeza que você recebe um monte de mensagens falando de Deus aí, mensagens bonitas, bem gravadas, com vozes bonitas, com tantas coisas falando de Deus, de Deus, de Deus. Mas sabe, Deus conhece a realidade do nosso coração. E a palavra nos diz aqui em Naum 1:7, ele conhece os que nele se refugiam. Deus sabe se você está confiando nele de verdade. Deus olha e sabe. E esse fato de Deus saber se nós confiamos nele de verdade, isso deve ser também uma âncora para nós no meio de tanta tribulação, de tanta turbulência. Nossa segurança, meu amado, deve estar no fato de sabermos que Deus nos conhece. Deus nos conhece. Essa pandemia, ela coloca números, não é? Tantos mil contaminados, tantos mil expostos, tantos por cento ainda vão se contaminar, enfim, não é? Tantas pessoas desempregadas, tantas empresas fechando, tantos milhões na economia. Esse momento é um momento de números. Mas aí nós voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos um Deus que olha dos altos céus e te conhece. Sabe quem é você e sabe se você confia nele. Diz aqui em Naum, ele conhece os que nele se refugiam. Conhecimento de Deus, e aí eu preciso te lembrar, não é apenas um conhecimento mental, não é apenas Deus saber, mas é algo que vem de um relacionamento. Eu sempre tenho falado aqui, o nosso Deus é Deus de relacionamento. Deus quer ter relacionamento com você. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu bom pastor. Ele quer ser o seu Senhor, aquele que te guarda, que te protege, que te leva com segurança ao lar celestial. Quando o profeta aqui está dizendo que Deus nos conhece, ele está dizendo, olha, ele te conhece, ele sabe quem é você e ele te ama com amor eterno, como diz a palavra de Deus. A nossa segurança não está simplesmente no fato de saber que Deus nos conhece, não está no fato simplesmente de que nós conhecemos a Deus, mas de que Deus nos conhece. E eu preciso te lembrar, o conhecimento de Deus não é superficial, é um conhecimento profundo. Deus sabe das suas maiores inquietudes e preocupações. Eu não sei você, mas às vezes nós temos que parecer fortes, não é? Às vezes aí na sua casa você tem que parecer forte diante da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Às vezes você tem que parecer confiante, firme, não é? Diante das pessoas para transmitir esta segurança. Mas você sabe lá no íntimo do seu coração as suas preocupações. Você sabe lá no íntimo do seu coração os seus medos. Eu preciso te dizer que Deus conhece o mais íntimo da sua vida, do seu coração. É esse o conhecimento profundo de Deus. Gálatas 4:9 diz assim, mas agora conhecemos a Deus. Ou antes, sendo conhecidos por Deus. Gálatas 4:9. Paulo diz, nós conhecemos a Deus. Ele fala, mas antes, Deus já nos conhece. Meu amado, eu vou encerrar te lembrando, Deus conhece os que pertencem a Ele e os que se refugiam nele. Eu não sei de onde você me acompanha. Talvez está sozinho aí. Talvez você acha que está só, sem contato com outras pessoas. Deixa eu te lembrar, Deus te conhece. Você não está sozinho. Você não é mais um número qualquer. Você não está lutando, passando esses dias sozinho. Deus conhece você. Deus olha nessa noite, nesse momento agora. Deus olha a humanidade
E às vezes eu fico imaginando isso, não é? Deus olha toda a humanidade e Deus sabe quem conhece Ele um por um. Deus sabe quem está confiando nele. Isso não te alegra? Isso não te anima? Saber que Deus te conhece. Deus sabe. Sabe, Jesus conhece as suas ovelhas. Ele dá a vida eterna a elas. E a Bíblia nos diz assim, usando a expressão aqui das ovelhas, ele diz que ele dá a vida eterna e da mão dele ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar. Em Deus nós temos uma segurança inabalável. Se você já tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você pode ficar tranquilo e das mãos dele ninguém tira, que ninguém toca, que o vírus não vai chegar se ele não permitir. Você não vai ser alcançado pelo coronavírus sem a permissão do Senhor. E se for alcançado, se ele permitir isso, será para o seu bem e ele vai estar com você nesses dias. Difícil entender isso, não é? Mas é a verdade. Então descansa o seu coração. Você não perde o seu emprego, a sua empresa não fecha, se não for a permissão do Senhor, e se acontecer, o Senhor vai estar com você e todas as coisas vai estar cooperando para o bem. Não há nada melhor do que manter um relacionamento com Deus. Como eu queria que você que me acompanha fosse um homem, uma mulher que já tem uma fé firmada em Cristo, tendo Ele como seu Senhor, como seu Salvador, para descansar. Descansa o seu coração. Nele nós temos salvação eterna. Ele é o refúgio do dia a dia, no dia da angústia. Ele sabe quem se refugia nele. A tempestade lá fora pode estar devastadora, mas nós estamos refugiados nos braços de Deus. Oh, coisa preciosa, não é? Você pode olhar aí o noticiário e ver tanto caos, mas dentro da arca existe salvação. Dentro da arca, Noé estava protegido ali. Caos ao redor, mas lá dentro havia proteção. Nós temos uma âncora firme, um alicerce firme, inabalável, que nos dá esperança, paz e segurança. Desfrute isso. Viva isso. Esse é o plano de Deus para você. É experimentar isso. Saber que o nosso Deus é bom, é fortaleza e Ele nos conhece e isso nos basta. Deus abençoe sua vida, acalme o seu coração, te dê uma noite de descanso, de paz, sabendo que Ele está no controle, cuidando de você em todos os detalhes. O meu desejo é que essa noite você consiga dormir descansando nos cuidados do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.